convidar aqui alguns amigos para podermos compartilhar deste ensinamento. Convidando alguns amigos, né? Você que pode aí, nos fala, dá um toque aí, como é que está saindo o som. Retornei aí. Estamos novamente. Estamos convidando, ao mesmo tempo aguardando a entrada aí de novos amigos, para que a gente possa compartilhar com todos esse ensinamento que é de extrema importância, uma vez que estamos às vésperas de uma data marcada no nosso calendário e que há muitos e muitos anos nós temos praticado esses ritos, essas práticas, né? E nós queremos compartilhar um pouco aí a luz da palavra, os ensinamentos do Senhor a respeito do Natal. Então eu quero te convidar e que você possa convidar outros amigos aí para que junto nós possamos aprender um pouco sobre esta data. Talvez você já tenha se feito essa pergunta, não sei, ou alguém tenha te perguntado a respeito do Natal, né? Nós temos realmente adorado ao Senhor? Realmente nós temos, como eu posso dizer, aqui nós estamos honrando. Nós realmente estamos honrando a Jesus, porque quando se fala da questão do Natal, a primeira coisa que a gente fala é: estamos celebrando o nascimento de Jesus, né? Estamos celebrando o nascimento de Jesus. Já temos alguns amigos aqui. Já temos alguns amigos. Glória a Deus. E a pergunta é: a quem nós estamos honrando com a celebração do Natal? Há alguma glória, há alguma honra ao verdadeiro significado desse Natal, dessa celebração chamada Natal? A palavra Natal, ela vem de nascimento, né? Natalício, natalino, nascimento. Então nós entendemos que estamos honrando o nascimento de Yeshua, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Mas aí, ao decorrer, nós vamos entendendo um pouco sobre isso,
Uma vez que eu celebro o nascimento, eu estou celebrando o aniversário, né? Então Jesus ele seria o aniversariante aí nesta data, nessa celebração, nesta comemoração que move nações, move o mundo, né? As pessoas aguardam ansiosas essa data para investimentos, investir o 13º presentes, né? Árvore de Natal, enfeites e tal. E eu quero decorrer um pouco sobre isso com você. Sobre a data, sobre esses utensílios, né? Ao qual nós usamos aí para celebrar essa data, né? Há quem vá dizer que esses, a palavra, esses enfeites, né, esses artifícios, eles são usados da mesma forma que, como se vai celebrar um aniversário, a gente não enfeita, põe bexigas lá, né? Adornos na parede, dentre outros. Então, eu quero trazer um pouco sobre isso, sobre o simbolismo do Natal, né? E é uma pergunta, o Natal é pagão? É uma prática pagã? Essa é a questão que nós queremos abordar aqui, tá? Essa é a questão que eu quero abordar, é um ensinamento, um estudo, a qual eu já venho há alguns anos desenvolvendo, pesquisando, né? Talvez eu não consiga aqui explanar tudo e ir mais a fundo, mas eu tenho certeza que já será um norte, tá? Será um norte ao qual você vai poder percorrer e conseguir aí até mais informações, ok? O que muitos não sabem é que o Natal é uma festa realizada há milênios, né, de origem pagã, onde se celebrava o Deus Sol. E a árvore hoje enfeitada, a árvore de Natal, né, vamos colocar assim dessa forma, a árvore enfeitada, ela já era um costume de povos antigos, que significava a ressurreição de Tammuz. Tammuz a gente vai ver também, conhecer como Nimrod, e entre outros que eu posso citar aqui ao decorrer. Então, ela significava, essa árvore, ela apontava e significava, ela simbolizava para a ressurreição de Tammuz, que era filho de uma mulher que foi intitulada Deusa Lua, né, a rainha dos céus, essas coisas assim. E Tammuz, ele morreu, e no lugar onde ele foi enterrado, cresceu uma árvore, como ele era intitulado Deus, né? As mulheres enfeitavam aquela árvore e traziam presentes e choravam a Tammuz. E isso nós podemos encontrar no livro de Ezequiel, capítulo de número 8, versículo 13 e 14. Vou compartilhar com você aqui. Ezequiel, capítulo de número 8, diz assim, e o versículo 13 e 14. Mas eu vou ler a partir do 12, ok? Que diz assim, ó: Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tammuz. Então, Tammuz, segundo a mitologia da Babilônia antiga, é um jovem deus da natureza que morre durante o inverno
É a lenda de Adonis dos gregos e de Osíris dos egípcios. Nas três civilizações, as mulheres ficam lamentando a morte do belo herói. Ou sol, né? Tão natural para os povos antigos adorar o mais poderoso objeto que lhes era visível. Então, esse mesmo Tammuz, Osíris e dentre outros, eles é considerado também como muito conhecido como o Deus Sol, né? O Deus da fertilidade e dentre outras, até mesmo em muitos lugares que tem adorações pagãs, eles adoram ao Sol, ao Deus Sol, porque são cultivadores, né? Então nós entendemos, aprendemos isso na escola, de que o sol é a vitamina das plantas, né? A fotossíntese e assim sucessivamente. Então nós já vemos que em Ezequiel, no capítulo de número 8, ele já vem falando sobre essa questão da árvore e tal. E segundo estudos, nós entendemos que a data de 25 de dezembro não é a data real do nascimento de Jesus. A igreja em si, ela entendeu que ela devia cristianizar as festividades pagãs, né, que os vários povos celebravam por altura do solstício de inverno, que eram as celebrações do inverno, né, as festas de inverno, dando assim origem ao Natal que nós conhecemos. E aí agora eu quero decorrer com vocês sobre essas questões. Os símbolos natalinos e seus significados, e assim sucessivamente. Assim como a data de 25 de dezembro teve a sua origem na comemoração pagã da Saturnália, ou festiva de inverno romana, né, que se chamava Saturnália, onde se prestava o culto a Nimrod, redivivo. Nimrod é esse mesmo que eu vos falei, Tammuz, Osíris, de acordo com cada civilização adotava-se um nome, tá? Então, na civilização romana, ele tinha muito conhecido como Nimrod. Esse Nimrod também foi aquele que criou a Babilônia, né? Babilônia também que tem como significado confusão, tá? Então esse Nimrod redivivo é onde prestava culto, 25 de dezembro. Muitos dos símbolos natalinos que são usados hoje sem nenhuma avaliação crítica, tá? Tiveram suas origens no paganismo babilônico. O conhecimento das crenças e significados desses símbolos nos ajudam a eliminar práticas pagãs que vêm sendo perpetuadas através dos séculos, né? Vêm sendo perpetuadas ela através dos séculos, inclusive com a aprovação da igreja. Então hoje, muitas igrejas, é fácil você chegar numa igreja até mesmo cristã, evangélica, né? E você chegar e ter uma árvore de Natal lá. Você chegar na casa de um pastor ou de um cristão que seja com título, sem título, e você encontrar lá símbolos natalinos, né? Mas as pessoas aprenderam, vieram de uma cultura, e o engraçado é o seguinte, eu me lembro de quando criança, tá? Não nasci num berço evangélico, e me lembro de quando criança, a gente aprendia na escola, sendo de família católica, e a gente aprendia na escola sobre as lendas, né? Saci Pererê, e dentre outras, né? E são culturas. São culturas. Então, que veio vindo, mas os nossos pais falavam que a gente não celebrava isso, né? E o engraçado é que a cultura do Natal,
A Páscoa que nós conhecemos, ovinho de chocolate, né, coelho, não se come carne na Páscoa, tem que comer o peixe, e dentre outras, foram coisas que veio vindo e a igreja não se renovou no entendimento, não buscou ou não quis intervir, talvez por receio, por medo de perca, né? Porque talvez aquele fiel, ele cresceu assim, nasceu assim, né? A síndrome de Gabriela, e vai morrer assim. Não, nós temos que quebrar essas práticas pagãs, que elas começam lá fora e são introduzidas no nosso ambiente familiar, ou seja, no nosso lar, na nossa casa, né? Então, com a aprovação da igreja. Neste artigo, nós trataremos da árvore de Natal, tá? A coroa de azevinho, né? Como ela é o nome, mas também muito conhecido como guirlanda, tá? O Papai Noel e a tradição na troca de presentes. A árvore de Natal e a coroa de azevinho, o que diz a Bíblia sobre a árvore de Natal? O nosso embasamento ele tem que ser através da Bíblia, através da palavra de Deus. E o que ela diz sobre a árvore de Natal? Semíramis, a esposa, mãe de Nimrod, esse Nimrod que eu falei, ele casou-se com a própria mãe, Semíramis. Após a morte prematura de Nimrod, ela se encarregou de propagar a sobrevivência de Nimrod como um ser espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia de um pedaço de árvore morta, que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. Então, nós vamos tendo aí o começo, né, dessa tradição da árvore de Natal. E todo ano, no dia do seu aniversário de nascimento, ela alegava que Nimrod visitava a árvore, sempre viva, e deixava presentes nela. Então, assim, ela costumava deixar presentes e as mulheres vinham e colocavam, adornavam aquela árvore e colocavam presentes embaixo da árvore. Principalmente as mulheres, tá? Então, o dia de aniversário de Nimrod era 25 de dezembro. Essa é a verdadeira origem da árvore de Natal. A troca de presente a troca de presente nessa época do ano. Então, o que se faziam? Por ele ser intitulado o Deus Sol, o Deus da fertilidade, então não só a questão dos agricultores, mas como as mulheres, porque os povos antigos entendiam que para o homem ser próspero ele tinha que ter muitos filhos. Então a mulher que se casava, o desejo dela era ser fértil. Então todo ano as mulheres iam e enfeitavam a árvore, adornavam aquela árvore e deixavam presentes embaixo da árvore para Nimrod, a fim de que ele a abençoasse com fertilidade, tá? A fim de que elas fossem férteis, tá? Se a Bíblia nada diz sobre a comemoração do Natal, nem mesmo registra tal observância da parte dos apóstolos ou da verdadeira igreja primitiva, ela tem algo a dizer sobre a árvore de Natal. Isso será uma surpresa real para muitos, presta atenção. Mas aqui está o livro de Jeremias, no capítulo de número 10, versículo de número 2 ao 4, diz assim: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque deles se espantam as nações. Pois os costumes dos povos são vaidade,
corta-se do bosque um madeiro e se lavra com machado pelas mãos do artifício. Com prata e com ouro a enfeitam. Com pregos e com martelos afirmam para que não se mova. Um belo relato, né? A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo isso. E o que que nós encontramos nessa época do ano? Corta-se, e é um costume antigo, de origem muito antiga, né? É milenar, até mesmo antes de Cristo. E eles cortam-se o pinheiro, fixam ele para que não se mova e adornam com prata, com ouro, pendentes, de acordo com a sua imaginação, tá? Então Deus, ele nos ordena não imitar esse caminho, nem segui-lo. Certas pessoas se enganam ao pensar que não faz mal ter uma árvore de Natal. Com ela, nos associamos a festividades gentílicas. As ideias referentes às árvores sagradas são muito antigas. Entre os druidas, o carvalho era sagrado. Entre os egípcios, as palmeiras. Em Roma, era o abeto, tá? Uma árvore chamada abeto, que era decorada com cerejas negras durante a Saturnália. Então, existiam alguns costumes. O próprio deus escandinavo, Odin, que também era o deus dos vikings e tal, né? O deus escandinavo, Odin, pai de Thor, né? Em si, da mitologia. Era crido como um que dava presentes especiais na época de Natal. E quem se aproximava do seu abeto, a sua árvore sagrada, o seu abeto sagrado, nós sabemos que as pessoas, na sua maioria, não adoram árvores. Quem adora a árvore? Quem que você viu que adora a árvore, você conhece? Não, a gente não adora a árvore. Então, as pessoas, na sua maioria, elas não adoram árvores. Contudo, nós vemos claramente que adquiriram a ideia gentílica por ignorância. Porque se a árvore de Natal ela não aponta para Jesus, ela nada tem a ver com Jesus, ela nada tem a ver com a adoração, ela nada tem a ver com a honra a Jesus, que intuito eu tenho ela na minha casa? E uma vez que também ela não está diariamente ou cotidianamente na minha casa, uma vez que ela só é montada e adornada nesta época, exatamente nesta data. Então existe algo de errado. Não é como uma samambaia que você cultiva na tua casa, ou uma árvore frutífera, ou um pedaço de mato, sei lá, o que você cultiva na tua casa. Eu particularmente eu tenho um jardim aqui que eu amo, é minha terapia, eu cuido dele, eu vou lá, eu mexo, eu passo o dia ali mexendo. Mas para ela ali tem um fundamento, né? Eu acho bonito, a casa tem verde, traz mais vida para casa, né? É diferente de uma árvore morta que a gente adorna uma vez por ano em uma data específica. Então, as pessoas, então nós vemos com isso, contudo nós vemos claramente que as pessoas adquiriram uma ideia gentílica, né? Por ignorância. Outros costumes pagãos, além dos costumes tradicionais de Natal, que observamos, foram importados do paganismo, como a coroa de azevinho, né? Ou a guirlanda, né? Às vezes conhecida por coroa de Natal, o qual se enfeita à porta de muitos lares cristãos.
E o madeiro que se queima em lareira durante o Natal, às vezes chamado de acha de Natal, né? São relíquias de eras pré-cristãs, isto é, pagãs, segundo a enciclopédia americana. Segundo a enciclopédia americana, Frederick J. Haskins, no seu livro Answers to Questions, ou Respostas e Indagações, né? Refere-se à coroa e à árvore de Natal. As autoridades no assunto acreditam poder identificar o uso da coroa de azevinho, ou a guirlanda, né? Com os costumes pagãos de decorar as residências, os edifícios e os lugares de cultos religiosos. Na festa em que ocorria durante o tempo em que se comemorava o Natal, a árvore de Natal vem do Egito e sua origem data de antes do período, muito antes da era natalina. Então, até mesmo acender lenhas em fogueiras e velas como cerimônia cristã é meramente perpetuação de um costume pagão, de estimular o Deus Sol em declínio quando ele atinge o ponto mais baixo ao sul da abóbada celeste. Então, principalmente no hemisfério norte, nós vemos aqui no hemisfério sul entre junho, julho, né? E, então vem essa questão do inverno, né? As festas, começo do inverno e tal. Lá no hemisfério norte é a partir dessa época de final de 21 ou 25 de dezembro, tá? Então, na abóbada celeste é o período em que o Sol ele se encontra mais baixo, tá? O ponto mais baixo. Então, eles acreditavam, os gentílicos acreditavam que eles acendendo velas e fogueiras e tal, eles estimulavam o Deus Sol. E assim, quando nós examinamos os fatos, nós ficamos surpreendidos grandemente ao saber que a prática da observância do Natal não é, afinal, uma prática cristã verdadeira, porém um costume pagão, um dos caminhos de Babilônia que o mundo continua seguindo. Então, eu sei que é um assunto chato, muitos cristãos não gostam de ouvir, muitos já me perguntaram por que o Natal, eu não comemoro o Natal. Eu já falo, eu não comemoro o Natal, a minha casa não comemora o Natal, nós não adoramos ao Natal, na minha casa não tem enfeites de Natal, não tem árvore de Natal. No dia 25 de dezembro eu trato ele como um dia qualquer, eu almoço, eu janto e eu vou dormir, eu faço minhas atividades costumeiras, tá? Não compro presentes para os meus filhos, de forma alguma, né? A gente, lógico, a gente aproveita um dinheirinho a mais que entrou, compra uma roupinha para eles, para passar até mesmo o ano, poxa, né? Isso aí não tem pecado, não tem mal nenhum. Porém, e aí quando eu falo isso, muitos indagam, e aí eu vou dar a minha explicação, porque resumo, né? Tento dar uma resumida. Aqui eu estou passando para vocês um estudo completo sobre isso daí, tá? Tentando explicar, esmiuçar isso ao máximo. Porém, eu passo para as pessoas algo bem resumido e muitos, porque não sei o quê, porque você não quer. Querido, você é livre. Muitos com certeza vai começar a assistir isso aqui e não vai querer mais assistir. Eu tenho certeza disso. Não vão querer assistir porque não vai concordar comigo e vai achar chato. Para muitos pode ser um assunto chato, mas que é de extrema importância. Então, por que as pessoas dão presentes no Natal? Continuando aqui. E a troca de presentes
não será bíblica? Né? Muitos perguntam, mas troca de presente é bíblico, tal, não sei o quê. Vamos lá. O ponto culminante de toda essa observância natalina é a época de fazer compras de Natal, de comprar e trocar presentes com familiares e amigos. Muitos exclamarão em triunfo: bem, pelo menos a Bíblia assim nos diz para proceder. Não deram presentes dos reis magos do Oriente quando Cristo nasceu? Legal. Novamente encontraremos mais surpresas ao conhecermos a pura verdade. Antes, porém, vamos examinar a origem histórica dos costumes de dar e receber presentes, para assim depois ver o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Ok? Da Biblioteca Sacra, no volume 12, páginas 153 a 155, citamos o seguinte: a troca de presentes entre amigos é característica tanto do Natal quanto da Saturnália e deve ter sido adotada do mundo pagão pelos cristãos. A Enciclopédia Britânica do Brasil, em sua edição especial de 1999, assim nos diz: no mundo romano, a Saturnália, ou como eu disse, a comemoração das festas de inverno, tá? Comemorada entre 17 de dezembro para frente, né? Era um período de alegria e troca de presentes. O dia 25 de dezembro era tido também como o do nascimento do misterioso deus iraniano Mitra, o sol da virtude, né? O sol da virtude, ou deus sol, Mitra, Tammuz, Nimrod, Osíris e assim sucessivamente, de acordo com a era, tá? De acordo com a nação em que adoravam os seus próprios deuses. Então, no Ano Novo Romano, comemorado entre 10 de janeiro, havia o hábito de enfeitar as casas com folhagens e dar presente às crianças pobres. Acrescentaram-se a esses costumes os ritos natalinos germânicos e célticos. Quando as tribos teutônicas penetraram na Gália, na Grã-Bretanha e na Europa Central, a acha de lenha, o bolo de Natal, as folhagens, os pinheiros, os presentes e as saudações comemoram diferentes aspectos dessa festividade. Os fogos e as luzes são símbolos de ternura e vida longa. Ainda podemos encontrar nessa mesma enciclopédia a seguinte declaração: mesmo em tempos anteriores ao cristianismo, as pessoas no hemisfério norte se davam presentes para celebrar o meio inverno. A Saturnália era uma festa romana que durava 7 dias. Havia banquetes e muita alegria. Eu quero abrir um parênteses aqui. Aqui está, na verdade, a origem da ceia, tá? Da ceia de Natal. Pois nesses dias de cultos ao sol invictus, algo que caracterizava as comemorações era a comida em excesso. Tá? Era comida em excesso. E aqui eu fecho meu parênteses. As casas eram decoradas e se davam presentes nessa época. O fato é que este costume de trocar presentes com familiares e amigos, que se apegou ao povo durante a época de Natal, não tem nada de cristianismo nisso. Ainda que pareça estranho, isto não comemora o nascimento de Cristo. Eu não vejo comemoração do nascimento de Cristo, nem honra o nascimento
e nem a pessoa dele. Eu não vejo honra nenhuma nisso. Eu não vejo honra nenhuma nisso. Vamos fazer uma comparação. Suponha-se que a sua mãe, a sua mãezinha, esteja fazendo aniversário. E por isso você deseja honrá-la nesse dia especial da vida dela, né? Você compraria presente para todos? Trocaria presentes um com os outros de seus amigos e familiares convidados para aquela festa? E ignoraria qualquer presente para aquela cujo o nascimento deseja honrar? É algo que é bastante absurdo quando visto dessa forma, não é verdade? É algo bastante absurdo quando nós olhamos por esse lado, por esse ângulo, desta forma. Porque uma vez que o aniversário é da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu filho, sei lá, e você deseja honrá-lo, eu não vejo nexo em se comprar presente para todos os convidados, familiares, amigos e trocar presentes com eles. Que honra se tem nisso? Então eu não vejo honra ao nome, à pessoa de Jesus nessa época e nem nas práticas desta época. Tá? Alguns até, eu quero até fazer referência a um ponto nisso daqui, aonde são banquetes regados por inúmeras diversidades de comidas. E existe uma que eu quero pegar ela como ponto-chave, que em muitas mesas se encontram nessa época e a venda, a procura nessa época por essa comida é muito grande, que é o pernil, a coxa do porco. Analisamos. O aniversário é de quem? Jesus? Legal. Então a mesa é para Jesus. Bacana. Jesus, ele era o quê? Além de Deus, Jesus, ele habitou entre nós. E ele era judeu. A carne de porco é algo imundo para o judeu. É uma carne, um alimento considerado imundo para o judeu. Então você colocaria na mesa o porco, o pernil para o aniversariante? Eu quero te honrar. Eu quero te honrar. Toque o porco. Segundo historiadores, Nimrod, como eu disse anteriormente, uma morte prematura, dizem que Nimrod ele era um caçador exímio, um exímio caçador, mas foi morto por um porco selvagem. Você vê alguma coincidência nisso? Eu vejo. Nós conhecemos também através da Bíblia que a coxa é um símbolo de aliança. Então toda vez que eu coloco a coxa do porco em uma festividade a qual eu digo que estou honrando Jesus, na verdade eu estou desonrando a pessoa dele e estou afirmando a minha aliança com o paganismo. Então, são essas pequenas coisas, pequenos detalhes que nós devemos nos atentar. Então nós entendemos que não há honra nisso. Tá? No entanto, é precisamente isto que fazem as pessoas por todas as partes do mundo. Honrar um ao outro em um dia no qual Cristo não nasceu. Gastando todo o dinheiro que consegue juntar para comprar presentes. Por isso, no mês de dezembro, mesmo com o 13º salário,
Muitos sonegam, né, os seus dízimos ao Senhor para dar vazão ao instinto consumista. Sem falar no que acontece isso é só um parênteses, tá? Sem falar no que acontece em muitas igrejas nos primeiros meses do ano. Não estou falando no mês de dezembro. Nos primeiros meses do ano seguinte, de que as pessoas que até se afastam da igreja temporariamente para se livrar do compromisso de contribuir, numa maneira desesperada de conseguir equilibrar aí as contas e dívidas feitas durante o Natal. Aí eu pergunto, será que Cristo é glorificado quando as pessoas deixam de honrá-lo, de ofertar para cumprir essa exigência social pagã? Será que Cristo está sendo honrado quando a sua obra é prejudicada porque deixou de ser prioridade na lista de investimento de muitos cristãos? Então, há algumas coisas aí que a gente precisa rever, né? Há um argumento utilizado com frequência para justificar a observância do Natal. Muitos ainda insistem, mesmo assim, muito embora o Natal foi um costume pagão, honrando o falso Deus Sol, não mais se observa o Natal para honrar o falso Deus, mas sim para honrar a Cristo. Porém, como responde Deus em sua palavra? Porque muitos dizem, mas naquela época honravam, mas foi mudada a data para o povo não honrar mais aquele Deus Sol, mas sim a Jesus. Mas em que nós honramos? E aí a palavra do Senhor, ela vai nos dizer no livro de Deuteronômio, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2, que diz assim, são estes os estatutos e os preceitos que tereis cuidado em observar na terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu, para a possuirdes por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruireis todos os lugares em que as nações que haveis de subjugar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Olha que interessante isso. Olha o que Deus está falando sobre essa prática. Não importa se eles adoravam, tinham o costume, principalmente Roma, de adorar ao Deus Sol no dia do seu aniversário, dia 25 de dezembro. Aí vai lá o imperador Constantino, né? O qual teve uma conversão ao cristianismo, uma falsa conversão, tá? Porque quando a gente se converte, conversão diz mudança de destino, de rota, é uma conversão, aqueles que dirigem entendem essa palavra, a conversão é uma mudança de direção, né? Mudar a direção. Então, quando você se converte a algo, é aquele algo que se adapta a você ou é você que se adapta àquele algo? Então somos nós que nos adaptamos, né? E aí nós vemos um recém-convertido, Constantino, o imperador romano, e aí ele muda essas comemorações. Nós não vamos adorar, agora é o nascimento de Cristo no dia 25, mas as práticas não mudaram. As práticas da comemoração, dos adornos, não mudam. Mudou-se somente o título. É a mesma coisa que você pegar
um ritual satânico pagão, mudar o título, né? Aquele ritual que é para destruição, você muda lá, ritual para prosperidade. Aquilo vai te levar para o inferno, irmão. Vai te levar para o inferno, né? Porque se mudou o título, mas o conteúdo, você pode pegar lá bolo de cenoura com chocolate, e você pode ir lá e mudar o nome, pô. Mas o ingrediente é o mesmo, então ele vai ser o mesmo bolo de cenoura, velho. Então não adianta você mudar a cara se o conteúdo é o mesmo. É o malandro que vai lá e faz uma cirurgia plástica para mudar a face dele, para não ser reconhecido. É o estelionatário que vai lá e usa um documento falso, irmão. O nome está mudado, a identidade está mudada, mas o caráter é o mesmo. Então é o que está dizendo aqui. Deus está dizendo no livro de Deuteronômio, fala assim, ó, peraí, amigão. Vocês adentraram lá aquela terra, destrói tudo. Tudo. Nada, nenhuma vertigem, nenhuma fagulha do que eles adoravam, daquilo. Sai fora disso daí. Então, aí ele vai continuar aqui, ó, Deuteronômio, capítulo de número 12 ainda. Só que aí nós vamos no versículo 30 ao 32, que diz assim, ó. Guarda-te para que não te enlaces para as seguires, depois que elas forem destruídas diante de ti. E que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, de que modo serviam estas nações aos seus deuses? Pois do mesmo modo também farei eu. Não farás assim para com o Senhor teu Deus. Porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele detesta, fizeram elas para com os seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada acrescentarás, nem diminuirás. Então, meu amado, minha amada, o que Roma fez? Vamos ver como que eles podem fazer diferente. Não, não tem nada de fazer diferente. Você tem que abominar, destruir, excluir todas essas coisas. Todas essas coisas. Deus afirma plenamente, Deus afirma plenamente em seu livro de instruções para nós, que não vai aceitar esse tipo de culto. Muito embora feito com a intenção de honrá-lo. Para ele, você está usando o que lhe é abominável. E assim honra não a ele, mas a falsos deuses pagãos. Jesus disse plenamente, Deus é Espírito, livro de João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24. E o que é verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? A palavra de Deus, as escrituras sagradas. Deus não aceitará quando alguém usar de costumes ou maneira pagã de culto para tentar honrar com isso a Cristo. Deus não vai aceitar isso. Sai dessa linha. Ter uma árvore de Natal em casa é o mesmo que ter uma imagem ou ídolo, santo, sei lá. Certamente você deve questionar: eu tenho, mas não adoro. Mas Deus diz: não terás outros deuses além de mim. Em João capítulo 17, versículo 17, diz assim: Jesus ora ao Pai
para que fôssemos santificados na verdade, e reforça: a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz que Deus não aceitará quando alguém usar de costume ou maneira gentílica de culto para tentar honrar a Cristo. É o mesmo que você ter um altar na tua casa. Que altar você tem erguido na tua casa? Uma vez que esse altar, é aquilo que eu falei anteriormente, não é uma árvore frutífera que você cultiva no quintal da tua casa. É algo que você arma uma vez por ano, numa data específica. E ali você começa a adornar ela, tal. Coloca enfeitezinhos. Está honrando quem? Quer deixar a tua casa bonita? Limpa ela. Compra um vaso. Põe uma flor nele. Adorna. Minha casa tem enfeites. Então eu não vejo adoração a Cristo nisso. Nem uma. Tá? Novamente Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 9, diz assim, ó: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não é preceito de Deus. Então, a observância do Natal é preceito de homens. E isto foi proibido por Deus, como nós já vimos. Além disso, Jesus disse assim, ó, Mateus 15, capítulo 15, versículo 6, ele diz assim, ó: e assim por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado para que as nossas tradições, ela não venha invalidar a palavra de Deus para nós. É precisamente isto o que hoje milhões de pessoas estão fazendo. Ignoram o mandamento de Deus. Ele ordena com respeito ao uso de costumes pagãos para honrar ou adorar a Deus. Não farás assim com o eterno teu Deus. Mesmo assim, a maioria não leva a sério esse mandamento. Antes considera-o sem valor e segue a tradição dos homens em observar o Natal. Eu quero dizer uma coisa: você que pratica, que tem o costume, que comemora o Natal, você vai continuar sendo meu amigo, continuar amando a sua vida. Isso daqui, não estou te obrigando a nada, é um entendimento. Retém o que é bom, o que você achar que não presta, joga fora. Ou se você tiver alguma dúvida, pode tirar essa dúvida comigo, nós vamos procurar juntos, se eu não souber te responder algo específico. Ou você mesmo pode ir procurar e você vai entender. Amém? Então, não se enganem. Deus não vai permitir que o desafiem e o desobedeçam. Jesus é a palavra de Deus viva em pessoa, e a Bíblia é a palavra de Deus em forma de escrita. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser desprezada ou ignorada. Nós estamos em Babilônia, ou resumindo, nós estamos em confusão. E não sabemos. O Natal tornou-se uma festa comercial, patrocinada e explorada pelas mais fortes campanhas publicitárias do ano. É a maior campanha publicitária que existe, é a campanha de Natal. Em muitas lojas encontra-se alguém mascarado de Papai Noel. A propaganda nos mantém iludidos e enganados com a beleza do espírito do Natal. Os jornais que publicam esses anúncios
também imprimem editoriais em linguagem colorida, exaltando e elogiando a época pagã e o seu espírito. O público crédulo e simples já se encontra tão inoculado com esta falsidade que muitos ficam ofendidos quando se lhes diz a verdade. Porém, o espírito do Natal é revivido cada ano, não para honrar a Cristo, mas para vender mercadorias, igual a todos os enganos de Satanás, o qual aparece como um anjo de luz. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Livro de 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 14. O Natal mostra-se sobre um falso aspecto de bondade, onde milhões de reais são gastos nesses desperdícios de mercadoria a cada ano. Enquanto a causa de Cristo deve sofrer. Isto faz parte do sistema econômico de Babilônia, um sistema econômico de confusão. Nós alegamos que somos nações cristãs, porém, sem o saber, estamos em Babilônia, tal como predisse o profeta, a profecia bíblica de Apocalipse de número 18. Que diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tomou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhes a ela em dobro, quanto ela se glorificou e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome, e serão consumidas no fogo. Porque forte é o Senhor Deus que a ajuda, e os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em delícias. Sobre ela chorarão e prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, e estando de longe por medo do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade de Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, de canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros,
e escravos, até almas de homens. Também os frutos de tua alma e assim sucessivamente. Não é difícil nós percebermos, queridos, não é difícil perceber que, ao contrário do que dizem, o personagem principal destas festas não é Jesus, mas sim o Papai Noel, né? E, consequentemente, o comércio realizado em seu nome. Porque, embora nós dizemos Natal, comemoramos o nascimento de Cristo, isso você pode perguntar para o cristão, evangélico, católico, qual seja a denominação. Eles vão falar que comemora o nascimento de Cristo. Fato. Mas não se vê propaganda falando, comprar o presente para o aniversário de Cristo, vamos lá. Nascimento. Nascimento de quem? De quem? De Cristo não é. Então a propaganda ela é voltada toda para esse personagem Noel. Papai. Então todo o comércio é gerado em nome dele. Papai Noel tomou então um lugar que dizem ser de Jesus, sendo adorado pelas crianças do mundo todo. Ao invés de aprenderem a confiar no Eterno, a orar e adorar ao Elohim vivo, ao Deus vivo, as crianças aprenderam a crer no engano, numa mentira, esperando, confiando em um mito. Os abençoará com presentes, confiando que um mito vai vir lá, Papai Noel. A casa não tem nem chaminé. E tá lá aprendendo, vai pôr presente na árvore de Natal. O que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Porque nas escolas é o que eles ensinam. Com certeza, essa época, seu filhinho está chegando todo dia com um desenho, um trabalhinho de Natal, né? E o que você tem ensinado para o seu filho? Mas vamos lá. Feliz Natal, gente, né? Uma resenha. Feliz Natal, gente. O que todos não sabem é que o Natal é uma festa de origem pagã, onde se esperava a chegada do Deus Sol. E a árvore, hoje enfeitada, já era de costume de povos antigos, que significava a ressurreição de Tammuz, que era filho de uma mulher que foi intitulada deusa. Tammuz morreu e no lugar onde ele foi enterrado cresceu uma árvore. Ao contrário de como conhecemos, a celebração natalina surgiu há milênios, né? Vamos lá. De acordo com o almanaque romano, a festa já era celebrada em Roma no ano 3000. Deixa eu só voltar aqui um pouco. Tá. A história do Natal começa, na verdade, pelo menos 7.000 anos antes do nascimento de Jesus. E é tão antiga quanto a civilização, e tem um motivo bem prático: celebrar o solstício de inverno, a noite mais longa do ano no hemisfério norte, que acontece no final de dezembro. Dessa madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu, até o auge do verão. É o ponto
de virada das trevas para a luz, o renascimento do sol, num tempo em que o homem deixava de ser um caçador errante e começava a dominar a agricultura. A volta dos dias mais longos significava a certeza de colheitas no ano seguinte, e então era só festa. Na Mesopotâmia, a celebração durava 12 dias. Já os gregos aproveitavam o solstício para cultuar Dionísio, o deus do vinho e da vida mansa, enquanto os egípcios relembravam a passagem do deus Osíris para o mundo dos mortos. Na China, as homenagens eram e ainda são para o símbolo do Yin e Yang, né? Que representa a harmonia da natureza. Até povos da Grã-Bretanha, mais primitivos que seus contemporâneos do Oriente, comemoravam a festa. Era em volta de Stonehenge, monumento que começou a ser erguido em 3100 a.C., para marcar a trajetória do Sol ao longo do ano. A comemoração em Roma, então, era só mais um reflexo de tudo isso. Cultuar Mitra, o deus da luz. No dia 25 de dezembro, era nada mais do que festejar o velho solstício de inverno. Pelo calendário atual, diferente daquele dos romanos, o fenômeno, na verdade, acontece no dia 20 ou 21, dependendo do ano. Seja como for esse culto, é o que daria origem ao nosso Natal, tá? Ele chegou à Europa lá pelo século IV a.C., quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio. Centenas de anos depois, soldados romanos viraram devotos da divindade e ela foi parar no centro do império. A data cristã. As datas religiosas mais importantes para os primeiros seguidores de Jesus só tinham a ver com o martírio dele, a Sexta-feira Santa, ou seja, a crucificação, e a Páscoa, ressurreição. O costume, afinal, era lembrado apenas a morte de personagens importantes. Líderes da igreja achavam que não fazia sentido comemorar o nascimento de um santo ou de um mártir, já que ele só se torna uma coisa ou outra depois de morrer. Essa é a questão. Sem falar que ninguém fazia ideia da data em que Cristo veio ao mundo. O Novo Testamento não diz nada a respeito. Só que tinha uma coisa: os fiéis de Roma queriam arranjar algo para fazer frente às comemorações pelo solstício, ou as comemorações de inverno, né? Vamos lá. E colocar uma celebração cristã bem nessa época viria a calhar, principalmente para os chefes da igreja, né? Os chefes da igreja iriam gostar muito disso daí, que teriam mais facilidade em amealhar novos fiéis. Aí em 221 depois de Cristo, o historiador cristão Sextus Július Africanus teve a sacada. Ele cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, nascimento de Mitra. A igreja aceitou a proposta e a partir do século IV
Quando o cristianismo virou a religião oficial do império, o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado. Associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que traria a salvação para a humanidade. Diz o historiador Pedro Paulo Funari, da Unicamp, perfeito, não? Isso é perfeito, foi uma sacada muito perfeita, foi uma sacada inteligentíssima, inteligentíssima. Fechou corretamente com o enredo ali. Assim, a invenção católica herdava tradições anteriores. Então ali foi muito perfeito, foi bacana, a sacada foi de mestre, o marketing foi excelente. O Natal, ele não tem origem bíblica. Ele tem raízes antigas de comemorações pagãs, com as Satúrnias romanas, uma festividade dedicada a Saturno, o deus da agricultura. Da mesma forma, adoradores do deus Mitra, segundo seus cálculos, comemoravam o 25 de dezembro como o dia do nascimento do Sol Invictus, né? Diz a New Catholic Encyclopedia, a mesma fonte continua: o Natal surgiu em uma época em que o culto ao Sol era especialmente forte em Roma, cerca de 3 séculos após a morte de Cristo. Então não é apropriado cristãos verdadeiros misturar comemorações de origens pagãs com adoração ao Deus verdadeiro, Jeová, o Hashem. Então, de acordo com o almanaque romano, a festa ela já era celebrada em Roma no ano 336 depois de Cristo, na parte oriental do Império Romano. Comemorava-se em 7 de janeiro o seu nascimento, ocasião do seu batismo, em virtude da não aceitação do calendário gregoriano. Tá? Então, no século IV, as igrejas ocidentais, elas passavam a adotar o dia 25 de dezembro para o Natal e o dia 6 de janeiro para a Epifânia, que significa a manifestação, tá? Então, nesse dia comemorava-se a visita dos magos. Então, segundo estudos, a data de 25 de dezembro não é a data real do nascimento de Jesus. A igreja entendeu que devia cristianizar as festividades pagãs, que os vários povos celebravam por altura do solstício de inverno. Adoration of Magi, por Bartolomeu Esteban Murilo Portanto. Segundo certos eruditos, o dia 25 de dezembro foi adotado para que a data coincidisse com a festividade romana dedicada ao nascimento do Deus invencível, do Deus Sol invencível, que comemorava o solstício de inverno no mundo romano. A Saturnália, festividade em honra ao deus Saturno, era comemorada de 17 a 22 de dezembro e era um período de alegria, de troca de presentes e tal. Aí o dia 25 de dezembro era tido também como o do nascimento do misterioso deus persa Mitra, o sol da virtude. Assim, em vez de proibir as festividades pagãs, forneceu-lhes um novo significado. Então, assim, eu não ofendo nenhum nem outro, né? Vamos equilibrar aqui a pegada. Então, deu um novo significado para essa data, para esse povo. E uma linguagem cristã.
As alusões dos padres da igreja ao simbolismo de Cristo, como o sol de justiça, de Malaquias 4:2, né? Diz assim, ó, e a luz do mundo, né? João 8:12, revelam a fé da igreja naquele que é Deus, feito homem para a nossa salvação. Então eles começaram a fazer as suas alusões, né? A isso. As evidências confirmam que, num esforço de converter pagãos, os líderes religiosos adotaram a festa que era celebrada pelos romanos, o nascimento do Deus invencível, né? E tentaram fazê-la parecer cristã. Para certas correntes místicas, como o gnosticismo, a data era perfeitamente adequada para simbolizar o Natal, por considerarem que o Sol e a morada do Cristo cósmico, segundo esse princípio, em tese, o Natal do Hemisfério Sul deveria ser celebrado em junho. Então, eles vão tentando equilibrar isso daí. Há muito tempo se sabe que o Natal tem raízes pagãs por causa da sua origem não bíblica. No século XVII, essa festividade foi proibida na Inglaterra e em algumas colônias americanas. Quem ficasse em casa e não fosse trabalhar no dia de Natal era multado. Mas os velhos costumes logo voltaram e alguns novos foram acrescentados. Então o Natal ele voltou a ser um grande feriado religioso e ainda é em muitos lugares, né? A escrita cuneiforme registrou que há mais de 5.000 anos, quando se mistura religião com magia, astrologia e comércio, e o incesto não era proibido, durante a iregomia, união sexual entre o rei deus Nimrod e a sacerdotisa Semiramis, que a grande mãe, né? Também conhecida como Shi, a feiticeira, Nimrod engravidou a própria mãe, sendo que o filho celestial de Nimrod com a feiticeira Shi se chamou Tammuz. Tá? Então, o deus Tammuz, lá que nós vimos no começo, ele é o filho desse cruzamento, dessa relação de Nimrod com Semiramis, mãe e mulher desse deus pagão. Né? E nasceu com a missão de criar uma nova era, assim como a incumbência de levar as súplicas dos humanos ao Deus Supremo. Ao fazer o sinal do T sobre os olhos, que rechaçava o demônio e se conseguia a proteção contra os nossos inimigos. Como Tammuz nasceu na noite mais escura, mais longa, mais fria e mais importante, onde se queimava toras de madeiras e se pedia que o sol voltasse a aquecer a terra, e um imenso pinheiro cresceu da noite para o dia de uma árvore que estava morta. Em seu teocentrismo, Semiramis alegou que Tammuz renasceu para uma nova era. E todo ano, no aniversário de Tammuz, a feiticeira Shi, ela, ou Semiramis, enfeitava alguns pinheiros com velas e bolas, que simbolizavam os bagos de Tammuz e a fertilidade. Símbolos do universo, como a lua, o sol e as estrelas, que ajudaria a convencer o sol a voltar a aquecer a terra. E incentivaria o Messias Tammuz
deixar presentes na árvore enfeitada. A lenda de Tammuz foi uma fonte religiosa da humanidade e continua fazendo parte da cultura humana, mas com o nome de Natal. Tammuz virou Jesus Cristo. Entende? A ressurreição de Tammuz, depois de 3 dias, foi incorporada à mitologia da personagem Jesus. E a feiticeira Xi foi transformada na pura, doce e virgem Maria. Sendo que na Índia, a lenda de Semíramis virou Divaki, ou Krishna. E no Egito virou Isis e Horus. Então, eu te pergunto, tem algo de cristão aqui? Tem algo que honra Jesus? Então eu quero encerrar te dando 10 motivos para não celebrar o Natal. Primeiro motivo, porque a Bíblia não manda celebrar o nascimento. Segundo motivo, porque Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Esta data foi designada por Roma numa aliança pagã no século IV. A primeira intenção era cristianizar o paganismo e paganizar o cristianismo. Era essa a intenção. De acordo com o calendário judaico, Jesus nasceu entre setembro e outubro. Não se precisa o dia, mas provavelmente essa data entre setembro e outubro. Terceiro motivo para não celebrar o Natal. A Igreja do Senhor está vivendo a época profética da festa dos tabernáculos, que significa a preparação do caminho do Senhor. E se você preparar o caminho para ele nascer, não prepara para ele voltar. Nós estamos preparando a volta de Cristo. Quarto motivo, o Natal é uma festa que centraliza a visão do palpável e esquece do que é espiritual. Para Jesus, o mais importante é o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz no Espírito. Quinto motivo, porque o Natal se tornou um culto comercial que visa render muito dinheiro, tirar dos pobres e engordar os ricos. É uma festa de ilusão, onde muitos se desesperam porque não podem comprar um presentinho para os filhos. Sexto motivo, porque essa festividade está baseada em um culto a falsos deuses nascidos na Babilônia. Então recebemos o Natal pela Igreja Católica Romana, e esta, por sua vez, recebeu do paganismo. De onde receberam os pagãos? Qual a origem verdadeira? O Natal é a principal tradição do sistema corrupto, denunciado inteiramente nas profecias e instruções bíblicas sobre o nome de Babilônia. Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. Na verdade, suas raízes datam de épocas imediatamente posteriores ao dilúvio. Tá? Nimrod, neto de Cão, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico, que até hoje domina o mundo, sistema de competição organizado, né? De impérios, de governos pelo homem, baseado no sistema econômico de competições e tudo mais. Sétimo motivo para não celebrar o Natal. Esta festa não glorifica a Jesus, pois quem o inventou foi a Igreja Católica Romana, que celebra o Natal diante dos ídolos, estátuas, né? Então Jesus é contra a idolatria e não recebe adoração dividida. Oitavo motivo, porque os adereços, enfeites de Natal
são verdadeiros altares de deuses da mitologia antiga, que são demônios. Árvore de Natal é um ponto de contato que os demônios gostam, né? No ocultismo oriental, os espíritos são invocados por meio de uma árvore. De acordo com a enciclopédia Barça, a árvore de Natal ela é de origem germânica, datando a tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir o sacrifício do carvalho de Odin. Adorando-se a árvore em homenagem ao deus menino, leia a Bíblia e confira em Jeremias capítulo 10, versículos 3 e 4. Aí tem 1 Reis, capítulo 14, 22 ao 23 e assim sucessivamente, tá? As velas acendidas faz renascer o ritual dos cultos ao Deus Sol. As guirlandas são símbolos de celebração memorial aos deuses, que significam um adorno de chamamento e legalidade da entrada de deuses. Legalidade da entrada de deuses. A Bíblia nunca anunciou que Jesus pede guirlandas ou que tenha recebido guirlanda no seu nascimento, porque em Israel já era sabido que fazia parte de um ritual pagão. O presépio, seus adereços estão relacionados diretamente com os rituais de Deus ao Deus Sol. É um altar de incentivo à idolatria, que é uma visão pagã, tá? Então, a palavra de Deus nos manda fugir da idolatria. Papai Noel é um ídolo, né? Um santo católico chamado Nicolau, São Nicolau, venerado pelos gregos e latinos em dezembro, sendo que sua figura é a de um gnomo bochechudo e de barba branca, né? O gnomo, de acordo com o dicionário Aurélio, é um demônio da floresta, e troca de presentes. Na mitologia, significa eternizar o pacto com os deuses, ok? E finalizando aqui, a ceia de Natal, um convite à glutonaria, né? Nas festas pagãs, ao Deus Sol. O banquete era servido à meia-noite. Meia-noite é um ponto de contato, tá? Meia-noite. Nono motivo para não celebrar o Natal. O Natal de Jesus não tem mais nenhum sentido profético, pois, na verdade, todas as profecias que apontavam para a sua primeira vinda à Terra já se cumpriram. Agora a nossa atenção é de se voltar para a sua segunda vinda, quando Jesus vem buscar a igreja. E segundo, a Bíblia ela nos instrui a celebrarmos. Quando Jesus ele institui a Santa Ceia, ele fala assim, fazer isso em memória de mim. E toda vez que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então nós somos instruídos a celebrar a morte de Cristo até que ele venha, e não o seu nascimento. Então Jesus não mandou celebrar o nascimento, ok? Então, e décimo e último motivo para não celebrar o Natal: a festa de Natal traz em seu bojo um clima de angústia e tristeza, né? O que muitos dizem ser saudades de Jesus, mas na verdade é um espírito de opressão que está camuflado, escondido atrás da tradição, ok? Atrás dessa tradição romana, que se infiltrou na igreja evangélica e que precisamos expulsar em nome de Jesus, ok? Então, fica aí esse estudo, espero que você tenha gostado, embora seja longo, mas tá aí. E a partir daí é você que decide, né? Você que decide continuar essa prática. Eu não pratico,
me vi na obrigação de trazer esse conhecimento, esse estudo, né, para o conhecimento de todos, tá? Mas você continua sendo meu amigo. Embora estive essa semana então, com a minha esposa, estivemos numa loja, fomos buscar umas decorações para casa, e lindos, nossa, lindos enfeites, luzes, adornos, muito bonito, bonito, não tem como negar, falar, é feio, é bonito, mas quando eu estava lá que eu vi e eu chamei ela, falei, olha que coisas mais lindas. Mas isso é um convite a levantarmos um altar pagão para falsos deuses, para demônios em nossas casas. E ao invés disso, eu prefiro erguer um altar de adoração a Deus, de Jesus, e agradecer a Ele a cada dia e dizer: obrigado, Jesus, por me fazer participante da tua morte e ressurreição. Nós devemos nos alegrar e fazer parte da morte e ressurreição de Cristo, e não desse nascimento, principalmente desse nascimento que nós vemos que é uma celebração pagã, de ritos pagãos, que vem muito antes de Jesus, tá? Então fica aqui, estou à disposição, podem me chamar, tá? Para tirar dúvidas, que esse ensinamento possa ter sido esclarecedor para a sua vida. Se você acha que foi esclarecedor, compartilhe. Se você quiser, assista ele na íntegra. Então fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos vocês. Um beijo no coração, shalom, shalom Adonai, que a paz do Senhor preencha a tua casa neste fim de ano, que o amor de Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, ela venha inundar o ambiente da tua casa, da tua família, possa honrar a tua casa. Que eu quero desejar que este ano de 2019, que está próximo a se iniciar, venha a ser um ano de realizações, venha a ser o ano da concretização do milagre, que venha a ser o ano da concretização dos teus sonhos e dos teus projetos, que a bênção do Deus Altíssimo, de Adonai Elohim, ele venha ser derramado sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, obrigado a você que nos acompanhou, e em breve traremos mais para você. Beijo no coração.